O vento uivava como um lobo faminto pelas ruas estreitas de Lisboa, cortando a pele nua de quem ousasse desafiá-lo naquela noite de inverno impiedoso. Miguel, o chefe de 30 anos cujos segredos do coração ele guardava mais cimente que as receitas ancestrais de sua avó minhota, tropeçou na calçada gelada, o saco de ingredientes para o jantar do restaurante escorregando de suas mãos enluvadas. Mas foi o choro fraco, quase engolido pelo vendaval, que o parou no meio do passo, um som que não pertencia àquele caos, mas que ecoava como um grito de socorro do próprio destino. Ajoelhando-se na neve suja acumulada contra uma parede grafitada, Miguel encontrou o que temia, uma criança de uns 7 anos, encolhida num canto escuro, o corpinho tremendo sob um casaco poído que mal cobria suas pernas magras. Os olhos castanhos do menino, grandes e aterrorizados, fixaram-se nos dele, e naquele instante, o mundo de Miguel, feito de panelas ferventes, olhares furtivos no mercado da Ribeira e noites solitárias questionando sua própria identidade num Portugal ainda marcado por sussurros conservadores, desmoronou em compaixão pura. Miguel não hesitou. Com mãos firmes, apesar do frio que mordia como agulhas, ele tirou o cachecol de lã vermelha que sua mãe tricotara anos atrás e envolveu o menino, sentindo o calor frágil do pequeno corpo contra o seu. Calma, miúdo, murmurou em português suave, carregado do sotaque do norte que ele nunca perdera, mesmo após uma década na capital. Eu sou Miguel. O que fazes aqui sozinho? Onde está a tua gente? O menino, cujos lábios azulados mal se moviam, sussurrou algo inaudível sobre papá fugiu, e a senhora Mac grita, palavras fragmentadas que pintavam um quadro de abandono mais cruel que o inverno lisboeta. Sem pensar 2 vezes, Miguel pegou o menino no colo, leve como uma pena, mas pesado como uma culpa alheia, e correu pelas ruas íngremes do bairro alto, o vento chicoteando seu rosto barbeado às pressas. O restaurante, Sabores do Tejo, ficava a 2 quarteirões, um refúgio modesto onde ele reinava como seu chefe, sonhando um dia com sua própria estrela Michelin. Mas naquela noite, o lugar vazio, fechado cedo por causa da nevasca rara que paralisara a cidade, tornava-se um santuário improvisado. Ele acendeu o fogão a gás, o azul da chama dançando como uma promessa de vida, e preparou um caldo quente de legumes e frango, aromatizado com açafrão que importara de uma viagem secreta a Marrocos. Enquanto o menino, que se chamava Tomás, como revelou entre golos famintos, devorava a sopa numa tigela improvisada, Miguel ligou para a polícia. Encontrei uma criança abandonada no chiado, disse ao operador, voz firme mas coração acelerado. Ele descreveu a localização exata, o casaco rasgado, os olhos que pareciam carregar o peso de gerações de silêncios familiares. Mas enquanto esperava, sentado numa cadeira de madeira gasta, com Tomás adormecendo em seu colo, Miguel sentiu um aperto no peito. Ele próprio era um órfão de sorte, pai falecido cedo, mãe que o amava mas nunca entendera porque ele preferia os olhares de rapazes no cais do Tejo a flertes com as filhas dos vizinhos. Ser gay em Portugal, mesmo no século XXI, ainda era navegar por águas turvas, aceitação crescente nas ruas de Lisboa, mas ecos de rejeição nas províncias onde crescera. A polícia chegou meia hora depois, 2 agentes embrulhados em casacos oficiais, lanternas cortando a escuridão como lâminas. Eles levaram Tomás com gentileza, prometendo rastrear a família, mas o menino agarrou-se à perna de Miguel, lágrimas quentes molhando sua calça de jeans. Fica comigo, tio Miguel, implorou, e naquele tio improvisado, Miguel sentiu uma rachadura em sua armadura de independência feroz. Os agentes anotaram seu contato, agradeceram efusivamente, herói da noite, senhor chefe, e partiram, deixando o restaurante vazio e quando com o silêncio da nevasca. Miguel limpou a mesa, lavou a tigela, mas o cheiro do caldo pairava no ar, misturado ao fantasma de um abraço infantil. Ele trancou a porta às 2 da manhã, o céu ainda vomitando flocos brancos, e caminhou para casa num táxi improvisado, o motorista tagarelando sobre o inverno do século. No dia seguinte, o sol teimoso de Portugal irrompeu, derretendo a neve em riachos sujos pelas calçadas de pedra. Miguel acordou com o telefone tocando, um número desconhecido piscando na tela rachada. Senhor Miguel Oliveira. Aqui é o inspetor Rui Costa, da PSP. Temos novidades sobre o Tomás. O coração de Miguel deu um salto, seria alívio ou mais dor? O inspetor explicou, a mãe de Tomás, uma mulher chamada Ana, fora encontrada numa clínica de reabilitação nos subúrbios de Oeiras, viciada em heroína após a morte do marido num acidente de carro. Tomás fora deixado com uma tia distante, que, sobrecarregada por seus próprios demónios, o abandonara na rua durante uma briga. A senhora Ana quer agradecer pessoalmente, disse o inspetor. Ela está estável agora, graças a Deus. Pode vir ao hospital esta tarde. Miguel hesitou, o pavor de envolver-se demais apertando seu estômago como uma panela superaquecida. Ele era só um chefe, um homem que cortava cebolas para esconder lágrimas e que, em segredo, escrevia poemas não lidos sobre amores não vividos. Mas algo no tom do inspetor, genuíno, quase conivente, o convenceu.
Às 3 da tarde, ele trocou o avental por uma camisa azul claro que realçava seus olhos, e pegou o elétrico 28 até ao Hospital de Santa Maria, as colinas de Lisboa desfocando-se em tons de ocre e verde sob o céu limpo. Ana era uma mulher de 40 e poucos, magra como um galho de oliveira, com cabelos castanhos presos num coque desleixado e olhos inchados de noites insones. Sentada na cama, com tubos intravenosos serpenteando seus braços, ela estendeu a mão trêmula quando Miguel entrou. Obrigada, sussurrou, voz rouca como cascalho. Tomás não para de falar de você. O tio-chefe que cheira a sopa boa. Você salvou a vida dele e talvez a minha também. Miguel sentou-se na cadeira plástica, desconfortável sob seu peso, e balbuciou algo sobre sorte e instinto. Mas Ana prosseguiu, contando fragmentos de sua história: o marido, um pescador do Algarve que morrera afogado, a depressão que a arrastara para as ruas, a tia homofóbica que a acusara de pecadora por questionar sua própria sexualidade após a perda. Eu era casada, mas sempre soube que algo não encaixava. Como você, imagino. As palavras pairaram no ar, um gancho invisível. Miguel piscou, surpreso, como ela saberia. Ana sorriu debilmente. Tomás descreveu você. O cachecol vermelho, o jeito de olhar para o mundo como se doesse, mas ainda assim cozinhar com amor. Eu vejo nas pessoas como nós, sabe? Aquelas que o mundo tenta apagar. Naquele momento, uma faísca de conexão acendeu-se, frágil como uma chama de vela, mas real. Eles conversaram por horas, sobre receitas de família, sobre o estigma que ainda pairava sobre casais do mesmo sexo em vilarejos do interior, sobre a coragem de Tomás em sobreviver. Quando Miguel se despediu, Ana apertou sua mão. Volta amanhã. Tomás quer ver você. E eu. Eu preciso de amigos verdadeiros. De volta ao restaurante, Miguel mergulhou no trabalho com fúria renovada, picando ervas com precisão cirúrgica enquanto sua mente girava. Ele sempre fora o solteiro excêntrico, o chefe gay que furtava discretamente com o barman do luxo mas nunca se comprometia, temendo o julgamento de colegas mais velhos ou clientes conservadores. Mas Tomás e Ana haviam rachado essa casca. Naquela noite, enquanto servia pratos de bacalhau à brás para uma mesa de turistas alemães, seu telefone vibrou novamente. Uma mensagem de um número novo: Oi, sou o irmão de Ana. Ela me contou tudo. Sou o João. Podemos nos encontrar? Preciso agradecer direito. Anexo, uma foto, um homem de ombros largos, barba curta, olhos azuis como o Atlântico, sorrindo num barco de pesca em Cascais. O estômago de Miguel revirou, não de medo, mas de uma curiosidade perigosa, o tipo que leva a tempestades. Os dias seguintes foram um redemoinho. Miguel visitava o hospital diariamente, levando quitutes do restaurante, pastéis de nata para Tomás, que devorava com olhos de lua cheia, e infusões de camomila para Ana, que ganhava cor nas bochechas. João apareceu na terceira visita, alto e bronzeado pelo sol do mar, vestindo uma camisa xadrez que cheirava a sal e pinheiros. Você é o herói da família agora, disse ele, apertando a mão de Miguel com firmeza que durou um segundo a mais. João era pescador, como o cunhado falecido, e gerenciava uma frota pequena em Ericeira. Mas por trás do sorriso confiante, Miguel percebeu sombras, o peso de criar Tomás nos fins de semana, a culpa por não ter estado mais presente durante a crise de Ana. Somos uma família bagunçada, confessou João numa tarde chuvosa, enquanto caminhavam pelo jardim do hospital. Mas você. Você trouxe luz para isso tudo. A atração veio sutil, como o aroma de alho refogando em azeite, um toque acidental no braço ao passar o prato, um olhar demorado sobre o balcão do hospital. Miguel, que sempre se protegia com sarcasmos afiados, sentia-se exposto. João era hétero, não. Casado com a memória do irmão, pai postiço para Tomás, como poderia haver espaço para algo mais? Mas nas noites solitárias em seu apartamento no Alfama, com o fado e quando das janelas vizinhas, Miguel sonhava com mãos calejadas de rede de pesca entrelaçando as suas. O conflito interno crescia, desejo versus medo, o Portugal progressista das marchas do orgulho colidindo com o conservadorismo enraizado em conversas de família. Então veio o primeiro conflito. Uma semana após o resgate, Ana recebeu alta, e a família se reuniu num almoço improvisado na casa de João, uma cabana branca à beira-mar em Cascais, com vista para ondas que se quebravam como segredos não ditos. Miguel foi convidado, levando um ensopado de coelho que cozinhara com ervas frescas do mercado de Campo de Ourique. Tomás correu para ele, abraçando suas pernas, mas a tia Diana, aquela mesma que abandonara o menino, apareceu sem aviso, um furacão de perfume barato e julgamentos velados. Então você é o Salvador, disse ela, olhos estreitados, voz melosa com veneno. Um chefe solteiro, hein? Dizem por aí que você prefere companhia masculina. Cuidado, Ana, não queremos influências erradas perto de Tomás. O ar gelou mais que o inverno passado.
Ana encolheu-se, João franziu a testa, e Miguel sentiu o rubor subir, uma mistura de raiva e humilhação. Ele se levantou, prato intocado, e saiu para a varanda, o mar rugindo em solidariedade. Lágrimas quentes traíram-no, mas ele as enxugou rápido, jurando nunca mais voltar. Não preciso de caridade disfarçada de gratidão, pensou, enquanto pegava o autocarro de volta a Lisboa. Mas o telefone tocou no caminho, João. Espera, Miguel. Não vai embora assim. Eu cuido disso. A voz era rouca, urgente, e pela primeira vez, Miguel ouviu nelas não pena, mas algo mais profundo, confusão, talvez, ou o eco de um próprio segredo. A nevasca do inverno passado tornara-se uma lenda nas conversas do restaurante, mas para Miguel, era o prelúdio de uma tempestade pessoal mais feroz. Ele mergulhou no trabalho com obsessão, experimentando pratos novos, um risoto de marisco com toques de limão dos Açores, inspirado nas histórias de João sobre pescarias ao amanhecer, enquanto ignorava as mensagens no celular. Tomás enviava desenhos rabiscados, um chefe com cachecol vermelho salvando um barquinho no mar. Ana pedia atualizações sobre sua saúde, voz fraca mas esperançosa nas chamadas. João escrevia textos curtos, quase poéticos, o mar está calmo hoje. Penso em sopas quentes. Volta. Miguel deletava, mas salvava Prince, traidor de si mesmo. O ponto de ruptura veio numa sexta-feira chuvosa, quando Sabores do Tejo lutou com uma reserva surpresa, a família de Cascais, liderada por João, que entrara sem aviso, Tomás no colo, Ana ao lado com um sorriso tímido. Não podia deixar que fugisses, disse João, sentando-se à mesa de canto, olhos fixos em Miguel como âncoras. O jantar foi tenso, risadas forçadas sobre o vinho verde, Tomás tagarelando sobre querer ser chefe como o tio Miguel, mas o elefante na sala era a tia, ausente mas onipresente em sussurros. Ana, recuperando forças, confrontou-a por telefone antes, banindo-a da família. Chega de veneno, declarara ela, voz firme pela primeira vez. Após o fechamento, enquanto Miguel limpava a cozinha, João ficou para ajudar, mangas arregaçadas revelando antebraços marcados por sal e sol. Eu não sabia, começou ele, esfregando uma panela com mais força que o necessário. Sobre a tia, sobre você. Mas eu sei o que é ser julgado. Meu irmão. Ele era como você, Miguel. Gay, escondido por anos, casado com Ana por pressão familiar. Eles se amavam como amigos, mas ele morreu carregando esse segredo. Eu o via sofrer, e não fiz nada. As palavras caíram como conchas na areia, revelando camadas. João não era o viúvo hétero que Miguel imaginara, era um aliado silencioso, questionando sua própria identidade após anos de flertes vazios com mulheres em bares de pescadores. Eu sinto algo por você, confessou, voz baixa, mãos parando no sabão. Não sei nomear, mas é real. Como o mar que me assusta e me chama. Miguel congelou, o pano na mão pingando água no chão de azulejos. O beijo que se seguiu foi hesitante, salgado de lágrimas e chuva, um choque de mundos, o aroma de especiarias de Miguel contra o cheiro de oceano de João. Mas o êxtase durou pouco, a porta da cozinha rangeu, e o dono do restaurante, um homem idoso de Setúbal com opiniões antiquadas, entrou tossindo. O que é isto? Escândalo no meu estabelecimento. Seus olhos, estreitados em desgosto, varreram a cena. Miguel recuou, coração martelando, enquanto João murmurava desculpas e saía apressado. O patrão dispensou no dia seguinte, não quer confusões. Portugal mudou, mas não tanto. Desempregado aos 30, com dívidas de um curso de gastronomia em França, Miguel sentiu o chão sumir. Ele vagou por Lisboa numa névoa, subindo ao castelo de São Jorge onde o vento atlântico limpava a mente. Ali, entre muralhas medievais, ligou para Ana. Eu estraguei tudo, desabafou, voz embargada. Ela o ouviu, então disse, não. Você nos salvou, Miguel. E João? Ele está perdido sem você. Venha para cá. Nós montamos algo juntos. A proposta era maluca, transformar a cabana de Cascais num pequeno café, usando as receitas de Miguel e o peixe fresco de João. Uma família de verdade, insistiu Ana. Sem segredos. Tomás, ao fundo, gritou, sim. Sopa todo dia. Miguel riu pela primeira vez em dias, o som ecoando nas pedras antigas. Mas o caminho para Cascais não foi pavimentado de rosas. No trem, ele releu mensagens antigas, confrontando seus demonios, a carta não enviada à mãe, admitindo sua sexualidade, o ex-namorado de Porto que o deixara por medo de olhares na rua. Chegando à estação, João esperava sob um guarda-chuva compartilhado, Tomás pulando em poças. Perdão pelo patrão, disse João, carregando a mala de Miguel.
Mas eu cuido de você agora. O abraço foi mais que físico, era uma ponte sobre abismos de dúvida. Na cabana, Ana os recebeu com chá de hortelã, olhos brilhando de sobriedade recém-conquistada. Ela revelara sua própria jornada, bissexual, reprimida por um casamento arranjado, agora abraçando sua verdade ao lado de uma companheira de reabilitação, uma enfermeira chamada Sofia. Somos todos fragmentados, disse ela, mas juntos, colamos as peças. O plano do café ganhou forma naquela noite, Mar e Fogo, um nome que evocava o equilíbrio entre o salgado do mar de João e o calor das panelas de Miguel. Tomás desenhou logo, um barco com chamas dançantes. Contudo, o primeiro obstáculo surgiu rápido. A vizinhança de Cascais, um enclave de veraneio chique com resquícios de aristocracia, murmurava. Um chefe gay e um pescador viúvo. Com uma mãe solteira viciada. Que tipo de negócio é esse? Cartazes de licença foram vandalizados, fornecedores hesitavam em entregar. Miguel, sensível às feridas frescas, questionava, vale a pena lutar contra isso? João, com a teimosia do mar, respondia, o amor verdadeiro sempre enfrenta tempestades. Seus momentos a sós cresciam, caminhadas na praia ao pôr do sol, mãos entrelaçadas na areia fria, conversas sobre sonhos. Miguel ansiava por um livro de receitas Kier, inspirado em cozinhas marginais. João confessava fantasias de viagens a Barcelona, onde casais como eles dançavam sem olhares. O clímax inicial veio na véspera da abertura. Uma petição anônima circulou, liderada pela tia Diana, acusando o café de propaganda indecente perto de famílias tradicionais. A imprensa local farejou a história. Herói do inverno abre negócio polêmico. Miguel, exausto após uma noite sem dormir testando o menu, confrontou João na praia. Isso é por minha causa. Eu trago o estigma. João puxou para si, o beijo agora confiante, salpicado de espuma do mar. Não. É por nós. E por Tomás, que precisa ver que o amor vence o ódio. Ana, unindo-se a eles com Sofia ao lado, propôs uma contraofensiva, convidar a comunidade LGBT de Lisboa para a inauguração, transformar o escândalo em celebração. A noite da abertura amanheceu com sol tímido, mas o café fervia. Mesas de madeira reciclada, paredes pintadas de azul marinho com fotos de pescarias e ervas secas. Tomás, de avental miniatura, servia limonadas. A multidão veio mista, aliados do orgulho lisboeta, pescadores locais curiosos, até o inspetor Rui, que trouxera rosas. Mas a tia surgiu na porta, cartaz na mão, protejam nossas crianças. O ar crepitou. Miguel, no balcão, sentiu o pânico subir, mas João avançou, voz calma como maré baixa. Esta é a casa de todos. Incluindo você, se quiser sopa em vez de ódio. A mulher vacilou, olhos encontrando Tomás, que acenava inocente. Ela baixou o cartaz, murmurando algo sobre arrependimento, e saiu, um pequeno vitória, mas o suficiente para virar a maré. O sucesso do Mar e Fogo foi meteórico, como uma onda que leva tudo à frente. Críticas no público elogiaram o fusion autêntico com alma portuguesa, e turistas de Espanha lotavam as mesas nos fins de semana, pedindo o prato assinatura, peixe grelhado com molho de azeite e coentros, inspirado no primeiro beijo de Miguel e João. Mas sob a superfície de risos e tilintar de talheres, tensões fermentavam. Ana e Sofia oficializaram sua relação numa cerimônia discreta na praia, com Tomás espalhando pétalas de jasmim, mas sussurros da família estendida, tios do Algarve que boicotavam o café, chegavam como cartas venenosas. Vocês estão arruinando o nome da família, escreveu um. Miguel, lendo por cima do ombro de Ana, sentia o eco de suas próprias feridas, a mãe em Braga, que enviara um cartão de Natal frio, sem menção ao genro pescador. João, por sua vez, lutava com demónios internos. Uma noite, após fechar o café, ele confessou a Miguel, sentados na varanda com vistas para o farol de Cabo da Roca, eu nunca me permiti sentir isso antes. Mulheres, sim, casuais, sem compromisso. Mas com você. É como se o mar me engolisse inteiro. O medo de vulnerabilidade o fazia distante às vezes, cancelando planos por tempestades no horizonte. Miguel entendia, ele próprio acordava suando de pesadelos onde o passado o julgava, o colégio em Minho, onde apelidos como Maricas o isolavam, ou o primeiro amor, um garoto de férias que partira sem adeus. Seus poemas, agora compartilhados com João, tornavam-se pontes, versos sobre temperos proibidos e ondas que beijam rochas. Tomás era o coração pulsante, inocente mas perspicaz. Aos 8 anos agora, ele questionava, porque o tio João e o tio Miguel dormem na mesma cama, mas a mamãe e a tia Sofia no outro quarto. As explicações vinham suaves, com desenhos de famílias coloridas, mas o menino absorvia o mundo. Na escola, colegas zombavam de seu pai gay, e quando preconceitos parentais. Um incidente explodiu, Tomás voltou com um olho roxo, após uma briga no recreio.
Disseram que vocês são anormais, soluçou no colo de Miguel. A fúria coletiva foi visceral. Ana confrontou a direção. João quase agride o pai de um bully, mas Miguel, o pacificador, propôs algo radical. Um workshop no café, cozinha da diversidade, convidando pais e crianças para cozinhar juntos, quebrando barreiras com farinha e risos. A iniciativa ganhou tração, mas não sem custo. Durante o primeiro evento, um grupo de ativistas conservadores protestou do lado de fora, megafones berrando sobre valores tradicionais. A mídia sensacionalista apareceu, câmaras flashando enquanto Miguel, com avental sujo de massa, falava à multidão: aqui, amamos como sabemos. E cozinhamos para todos. João, ao seu lado, segurou sua mão publicamente pela primeira vez, um gesto que silenciou os gritos. Mas à noite, sozinho na cozinha vazia, Miguel desabou: e se não for suficiente? E se o mundo nos engolir? João o ergueu, beijo feroz dissipando dúvidas. Então nadamos mais fundo. O plot twist veio inesperado, como uma maré viva. Uma carta chegou ao café, endereçada a Miguel, de sua mãe, finalmente respondendo a uma visita que ele planejara. Volto a Braga amanhã, escreveu ela. Preciso ver esse novo filho que ouvi falar. O pavor misturou-se à esperança. Miguel, criado em lares onde a homossexualidade era pecado do sul, temia a rejeição final. João insistiu em acompanhá-lo, e Ana cuidou de Tomás. A viagem de trem a Braga foi silenciosa, paisagens de vinhedos invernalizados desfocando-se em memórias, a mãe, viúva devota, rezando rosários por um filho normal. Na casa de pedra antiga, cheirando a ensopado de grão, a mãe de Miguel, Dona Rosa, 65 anos de rugas e fé, os recebeu com pão quente. Os olhos dela, idênticos aos dele, varreram João com curiosidade velada. O jantar foi um campo minado, conversas sobre o café, elogios ao ensopado de Miguel, mas então a pergunta: e você, rapaz? Por que não casa com uma boa moça? João engasgou, mas Miguel, coração na garganta, disse: mãe, João é meu amor. Como o pai era o seu. O silêncio esticou-se como queijo derretendo devagar. Dona Rosa baixou os olhos, rosário tilintando na mão. Eu sabia, filho. Desde que trouxeste aquele cachecol vermelho de Lisboa e choraste no quarto. Rezei por ti. Não contra. Lágrimas fluíram, abraços apertados. João, outsider, foi puxado para o círculo, histórias de infância fluindo como vinho. De volta a Cascais, fortalecido, Miguel mergulhou em um novo projeto, um festival de comida que era em Lisboa, convidando chefes LGBT de todo Portugal. Mas sombras pairavam. A tia Diana, não contente com o exílio, espalhou rumores online, acusações falsas de negligência com Tomás, alegando que o ambiente imoral o prejudicava. A PSP investigou, inspetor Rui reabrindo o caso do resgate como pretexto. Miguel, interrogado numa delegacia úmida, sentiu o passado ressurgir: você salvou o menino por motivos ocultos. A insinuação homofóbica o enfureceu, mas ele manteve a calma, provas irrefutáveis, depoimentos de Ana, fotos do café, dissipando as nuvens. João, enquanto isso, enfrentava sua própria crise. Uma tempestade literal atingiu Ericeira, danificando barcos. Ele passou noites no mar, consertando redes, questionando se merecia a estabilidade com Miguel. Eu sou nomade do oceano, confessou numa madrugada chuvosa. Você é terra firme. O conflito culminou numa briga. Miguel acusou de fugir emocionalmente, João retrucou com medos de não ser suficiente para um artista como você. Tomás, ouvindo das escadas, chorou: não briguem. Vocês são minha família. O choro infantil os uniu, ajoelhados no chão, prometendo terapia de casal, um passo radical num Portugal onde saúde mental ainda era tabu para homens. O festival aproximava-se, um palco para a redenção. Convidados de Porto e Faro, pratos como arco-íris de bacalhau, celebração de identidades. Mas na véspera, um escândalo, um fornecedor conservador retirou apoio, alegando boicote familiar. Miguel, à beira do colapso, recebeu uma ligação de Dona Rosa: eu vou. Leve minhas receitas de minho. Ninguém mexe com meu filho. A presença materna, de rosário na mão mas coração aberto, virou o jogo. O festival Sabores Arco-Íris irrompeu no terreiro do Paço como um banquete de cores, barracas com bandeiras LGBT tremulando ao vento do Tejo, aromas de cataplana misturando-se a chouriço espanhol que era. Miguel, no centro, coordenava com energia renovada, João ao lado distribuindo amostras de sardinha grelhada. Dona Rosa, improvável embaixadora, ensinava a fazer broa de milho para uma fila de jovens curiosos, seu sotaque minhoto cortando o ar: amor é como pão, precisa de fermento e paciência. Tomás corria entre as pernas, colete de voluntário, gritando: experimenta o meu. Ana e Sofia, de mãos dadas, gerenciavam a doçaria,
pastéis de Belém reimaginados com recheios de frutas exóticas. A multidão crescia, ativistas, famílias, até políticos da Ilha Portugal discursando sobre direitos. Mas o clímax dramático veio ao entardecer, quando a tia Diana invadiu o palco principal, microfone roubado, vociferando: "Isto é uma afronta", corrompendo crianças com mentiras. O caos explodiu, vaias, aplausos, segurança correndo. Miguel subiu ao palco, coração disparado, pegando o microfone com mãos trêmulas. "Esta mulher salvou uma criança uma vez." "Não. Eu salvei Tomás do frio. Nós salvamos uns aos outros do ódio. Amor não corrompe, cura." Sua voz, amplificada, ecoou pelo praça, e a multidão rugiu em apoio. A tia, isolada, foi escoltada para fora, mas não antes de um olhar para Tomás que misturava fúria e arrependimento quebrado. Naquela noite, exaustos mas eufóricos, o grupo celebrou num barco fretado no Tejo, luzes de Lisboa refletindo na água como estrelas caídas. João puxou Miguel para o convés, sob um céu de verão precoce. "Você foi incrível hoje", murmurou, beijo lento selando a vitória. Mas o idílio foi interrompido por uma chamada: o inspetor Rui. "Boas notícias. A investigação arquivada, e um doador anónimo para o café. Alguém tocado pela sua história." Suspeitas apontavam para a tia, redenção via cheque, talvez, ou culpa monetizada. Não importava, era um respiro financeiro. Contudo, o verdadeiro twist aguardava em Braga. Dona Rosa, inspirada pelo festival, organizou um jantar comunitário na paróquia local, convidando Miguel e João. "Mostrem-nos que amor é amor", disse ela. A viagem norte foi tensa, autoestrada a um cortando vinhedos, conversas sobre futuro, casamento civil. A adoção de Tomás. Entremeadas por silêncios de dúvida. Em Braga, a recepção foi mista, vizinhos curiosos provando pratos de Miguel, mas olhares ceticistas de anciãos. Um confronto pivotal, o padre da igreja, mentor de Dona Rosa, questionou João em particular. "Um homem com homem. Como explicar a Tomás?" João, voz firme pela primeira vez, respondeu, com verdade. "Como o mar explica as ondas, simplesmente é." O padre, tocado, abençoou-os discretamente. De volta ao sul, o café prosperava, mas conflitos internos borbulhavam. Ana, grávida de Sofia via inseminação, enfrentava julgamentos familiares remanescentes, uma criança sem pai. Escândalo. Ela desabou numa tarde, questionando sua maternidade. Miguel, cozinhando calmantes de hortelã, ouviu: "Eu era viciada, abandonadora. Mereço isso." O apoio coletivo, terapias grupais, noites de vinho e confissões, a reconstruiu. Tomás, sensível, desenhava bebês com arco-íris, prometendo ser irmão protetor. João's crise de identidade culminou numa viagem solo à Espanha, visitando irmãos túmulo em Galiza. Ele voltou mudado, com uma caixa, cartas antigas do irmão, revelando um amor não correspondido por João na juventude. "Ele me amava assim", confessou a Miguel, lágrimas salgadas. "Eu sentia, mas neguei. Por isso me fechei." O Revelation abalou-os, ciúmes retrospectivos de Miguel, culpa de João. Uma briga feroz seguiu, pratos voando na cozinha, metaforicamente, é claro, acusações de fantasmas no armário. Tomás, escondido, escreveu uma carta: "Vocês brigam como ondas, mas voltam à praia juntos. Por favor." Lida em voz alta, dissolveu o rancor em risos chorosos. O segundo arco de tensão veio com a mídia nacional, uma série no RTP sobre famílias não tradicionais, focando mar e fogo. Fama trouxe clientes, mas escrutínio. Um repórter sensacionalista distorceu fatos: chefe gay compra família com comida. O backlash online foi brutal, trolls homofóbicos, ameaças veladas. Miguel, monitorando comentários, afundou em depressão, cozinhando obsessivamente para preencher o vazio. João o arrastou para uma escapada à Sintra, castelos neblinosos como cenários de contos de fadas. Lá, sob queres de palmeiras, eles renovaram votos informais: "Enfrentamos o dragão juntos." Ana's gravidez avançava, e com ela, um segredo: Sofia descobrira raízes judaicas sefarditas, ligando-as à história portuguesa de Inquisição e exílios. Elas planejaram um batizado inclusivo, misturando rituais católicos e judaicos, desafiando normas. Mas a tia, persistente, enviou uma carta anônima ameaçando contestar a custódia de Tomás: "Provarei que este ambiente é tóxico." O pavor coletivo foi palpável, advogados foram consultados, provas de estabilidade compiladas. Miguel, insone, sonhava com o inverno passado, o choro de Tomás e quando. O confronto final com a tia aconteceu num tribunal de família em Lisboa,
um salão de mármore frio como justiça parcial. Ela alegava influências morais perigosas, citando o festival como evidência. Ana, de barriga proeminente, testemunhou com voz trêmula: eu era a perigosa. Eles me salvaram. Tomás, em gravata miniatura, desenhou para o juiz uma família de stick figures com corações. João e Miguel, de mãos dadas no banco, contaram sua jornada. O juiz, uma mulher de olhar penetrante, decretou: amor não é crime. Custódia mantida, com supervisão mínima. A vitória foi agridoce, a tia saiu derrotada, mas o dano, olhares na rua, sussurros, persistia. Com a poeira assentando, o Mar e Fogo evoluiu para um farol comunitário. Miguel publicou seu livro, Temperos do Coração, receitas entrelaçadas com ensaios sobre a identidade que era em Portugal, best-seller modesto, mas impactante, traduzido para inglês e espanhol. João expandiu a frota, contratando pescadores jovens e diversos, incluindo um trans de Setúbal que sonhava com o mar. Ana deu à luz a uma menina, Luna, num parto ao luar em Cascais, com o grupo ao redor cantando fados suaves. Tomás, agora 9, tornou-se o pequeno embaixador, explicando arco-íris para colegas na escola reformada pela campanha deles. Mas a calmaria precedia outra tormenta. Dona Rosa adoeceu, um tumor no pulmão, detectado tarde por anos de fumaça de lareira minhota. Miguel correu a Braga, João dirigindo através da noite, chuva batendo no para-brisa como lágrimas adiadas. No hospital regional, Dona Rosa, fraca mas lúcida, reuniu a família estendida. Eu fui cega, confessou aos tios relutantes. Meu filho me ensinou a ver. A mãe como ele ama. A reconciliação foi lenta, abraços forçados, promessas de visitas ao café. Mas o adeus, semanas depois, numa capela com vista para o Douro, foi profundo. Miguel, elogio na mão trêmula, falou de sopa que aquece almas, João ao lado, mão na sua lombar. O luto uniu-os mais, transformando dor em legado, uma bolsa de culinária em nome dela, para jovens LGBT do Norte. João Espaçado ressurgiu de forma inesperada. O irmão ex-amante, um artista de Galiza chamado Carlos, contatou após ler o livro de Miguel. Eu amei teu irmão, escreveu. E vejo ecos em ti. A visita de Carlos a Cascais foi carregada, jantares tensos, confissões etílicas sobre amores não resolvidos. Miguel, inicialmente ciumento, confrontou: ele é um fantasma. João, vulnerável, admitiu atração confusa. Parte de mim sempre soube. O conflito abalou a fundação, noites paradas, Miguel dormindo no sofá do café, questionando se o resgate inicial fora só karma passageiro. Ana mediou, com sabedoria de mãe: amor não é posse, é escolha diária. Uma sessão de terapia em Lisboa, com um conselheiro Kier, desenterrou raízes, João's negação como defesa contra a perda, Miguel's medo de abandono como eco da homofobia materna. O turning point veio numa viagem aos Açores, fugindo para as ilhas vulcânicas. Caminhando por trilhas de lava negra, com o Atlântico rugindo, João ajoelhou-se, não com anel, mas com uma concha polida. Case comigo, não por lei, mas por nós. Seja minha âncora. Miguel, lágrimas misturando-se ao suor, aceitou, selando com um beijo sob o sol das 9 ilhas. De volta, o casamento civil em Lisboa foi íntimo, amigos do orgulho, Tomás de aliança de papel, Luna gorgolejando no colo de Sofia. A mídia, agora aliada, cobriu como o triunfo do amor resiliente. Contudo, o arco de Tomás trouxe novo drama. Aos 10, ele começou a questionar sua própria identidade, e seu gostar de meninos e meninas. O apoio foi imediato, livros de Malala adaptados para género, conversas abertas, mas a escola, apesar das reformas, falhou, um professor conservador o isolou, alegando confusão precoce. A briga legal foi exaustiva, petições, audiências, mídia novamente. Miguel testemunhou com fúria contida: deixem as crianças serem. A vitória, transferência para uma escola inclusiva em Oeiras, custou emocionalmente, mas fortaleceu Tomás, que escreveu um poema para o café: família é sopa quente no frio. Ana e Sofia enfrentaram seu teste, Luna diagnosticada com uma alergia rara ao marisco, ironia cruel no negócio familiar. Ajustes radicais, menu sem peixe para ela, fornecedores alternativos, testaram a resiliência. Sofia, exausta, questionou: somos mães ou donas de casa? Um sabatical em Évora, banhos termais e vinhos alentejanos, reacendeu o fogo. Elas voltaram com um plano: expandir para um bed and breakfast Kier, quartos temáticos de regiões portuguesas. O clímax coletivo irrompeu num furacão atlântico, o pior em décadas, atingindo Cascais. O café, na linha de costa, foi ameaçado, telhado voando, mar invadindo. O grupo evacuou Tomás e Luna para Lisboa, mas Miguel e João ficaram,
barricando portas com mesas, Ana e Sofia reforçando janelas. A noite foi apocalíptica, vento chuivando como o inverno original, água subindo como memórias. No pico, com o teto cedendo, João protegeu Miguel de um estilhaço, cortando o braço. Não te perco, gritou sobre o rugido. O resgate veio ao amanhecer, helicópteros da Proteção Civil, o café, danificado mas de pé, simbolizava-os. Na reconstrução, doadores, tocados pela história viral, fluíram. A tia Diana, redimida pelo furacão, ela a ajudar em abrigos, enviou um cheque final, perdão. Vocês venceram. O gesto fechou um ciclo, transformando a antagonista em aliada distante. Anos fluíram como o Tejo para o mar e fogo tornando-se cadeia modesta, filiais em Porto e Faro, menos expandido com toques globais que era, tagino marroquino de um chefe berlinense, paella valenciana de um casal espanhol. Miguel, agora autor premiado, palestrava em festivais europeus, sua jornada do resgate ao império culinário inspirando documentários na Netflix. João, capitão de frota sustentável, advogava por pescarias inclusivas, casado oficialmente com Miguel numa cerimônia em Sintra, com Dona Rosas Rosário como testemunha espiritual. Tomás, adolescente de 15, saía do armário como pansexual num vídeo viral do café, receita para ser eu, ganhando seguidores e apoio. Ana e Sofia, com Luna aos 5, gerenciavam o B&B em Évora, um oásis para casais escapando de preconceitos. Mas o legado mais profundo era interno, terapias contínuas teciam laços mais fortes, confrontando recaídas, Miguel's ansiedade em críticas ruins, João's nomadismo em calmarias. Férias anuais nos Açores renovavam votos, com Tomás e Luna construindo castelos de areia como metáforas de fundações. A tia Diana, envelhecida, visitava ocasionalmente, trazendo netos para sopas, um perdão mútuo florescendo em silêncios confortáveis. O gancho final, recompensa inesperada do título, veio numa manhã de outono em Cascais. Miguel, acordando com o sol filtrando cortinas de linho, encontrou uma carta na mesa da cozinha, de Tomás, agora estudante em Lisboa. Vocês me salvaram 2 vezes, do frio, e de mim mesmo. Mas o maior presente. Mostraram que família não é sangue, é escolha. Obrigado, pais. Anexa, uma foto antiga, o resgate nevado, Miguel com cachecol vermelho, menino nos braços, ao lado de uma nova, o grupo completo, rindo na praia, arco-íris pós-chuva. Miguel chamou João, lágrimas quentes, e eles abraçaram, o mar sussurrando aprovação eterna. O inverno rigoroso do passado dera frutos inesperados, não só sobrevivência, mas uma tapeçaria de amores entrelaçados, provando que, em Portugal, terra de fados e descobertas, o coração, uma vez aquecido, ilumina todos os invernos vindouros.